da medicina do novo paradigma. Então eu vou esclarecer alguns pontos da medicina do novo paradigma que vai se encaixar tanto na acupuntura, na microfisioterapia, na cinesiologia, em todas essas outras técnicas. Quando a gente consegue esclarecer essas características da medicina do novo paradigma, a gente consegue entender um pouco melhor em que a microfisioterapia está trabalhando. Então, a medicina do novo paradigma, ela enxerga o indivíduo integralmente e sempre inserido no seu meio. Então, nós vamos começar falando do ambiente, como que ele afeta o indivíduo. Então, desde que o Watson Crick apresentou para a gente a dupla hélice do DNA, a gente vem sendo bombardeado como se o DNA fosse supremo na nossa vida. Então, ele é o dono do comportamento, ele é o dono do nosso estado de saúde, ele é a chave da nossa vida. Entretanto, depois de quase 57 anos, depois que eles decodificaram todo o DNA, eles não sabem o que fazer com isso. Porque eles têm a chave, é a chave da vida. E aí? A chave liga sozinho o carro? Não, precisa de alguém ir lá e ligar o carro, não é isso? Então, se a gente pegar uma célula e tirar o núcleo dela, o que a gente esperaria sendo ela o comandante da célula? Que a célula morresse, não é isso? Mas não é isso que acontece. Quando os estudiosos vão lá e tiram o núcleo da célula, o que acontece? A célula ainda vive de 2 a 3 meses. E ela vive interagindo com o meio. Ela vive se nutrindo, esses 3 meses de vida dela, ela se nutre, ela respira, ela consegue fazer todas as atividades metabólicas normalmente. O que ela não tem condição de fazer é de reparar as estruturas desgastadas, e ela também não consegue reproduzir. Então o DNA sai do centro do comando para se tornar agora um instrumento de reprodução. Então, se não é o DNA quem manda, quem é que manda? Quem é que manda no DNA? Quem é que liga a chave? Então a gente poderia pensar, o que hoje eles estão pensando e pesquisando na linha é no ambiente. Então quem determinaria quem seria lido ou não dentro do DNA é o ambiente. Hoje os mecanismos que eles estudaram é a metilação, que estão mais conhecidos hoje, é a metilação do DNA e a estonação do RNA. Então como é que é isso? Eles viram o seguinte, que tem o DNA, a cromatina do lá, em volta dele tem uma capa de proteína. E é essa capa de proteína que responde aos estímulos do meio ambiente. Então, olha só. Quando eu tenho um estímulo, seja ele de um agente patógeno, um estresse ambiental ou alguma coisa alimentar, essa capa de proteína ela vai silenciar alguns nucleotídeos. E isso vai dar repercussão na formação da proteína e, por consequência, no estímulo na resposta que a gente vai dar. Na estonação do RNA, o que a gente observa é que reações químicas de acetilação e reações químicas de fosforilação vão bloquear algumas atividades do RNA mensageiro. E quando isso acontece, também a gente vai ter uma alteração de proteína e, por consequência, uma resposta alterada, diferente. Então, a gente escolheu uma pesquisa que fala sobre isso. A pesquisa é das ratas do gene Cutia. Essa rata de gene Cutia é uma rata obesa e de pelagem amarela, como esse daqui. Então, eles pegaram 2 grupos de ratas desse tipo de gene e essas ratas grávidas, eles deram alimentação diferente para esses grupos de rata. Um grupo recebeu alimentação rica em metil. Então, nessa alimentação que estava rica em metil, eles deram muito ácido fólico, muita vitamina B12. Quando nasceram os filhotes desses 2 grupos, o que eles observaram? O grupo que estava com alimentação normal teve ratos de pelagem amarela, e o grupo que estava com alimentação rica em metil teve ratos de pelagem marrom, que a mãe recebeu aquela alimentação diferente, a relação rica em metil, ele já nasceu sem o problema da obesidade.
Então a conclusão deles foi, a metilação, que lembra que eu falei da metilação do mecanismo do DNA, ela tem uma repercussão mesmo hereditária. Tá? Então, alguma coisa ambiental que mudou a leitura do DNA. Então, eu não estou falando que mudou o nucleotídeo do DNA. Estou falando que mudou a maneira que se lê o DNA. Então, a maneira como eu vou ligar ou desligar. Tá? Então, essa primeira parte que a gente falou de como o ambiente influencia. E para a gente da microfisioterapia, o ambiente faz toda a diferença. Mas na frente vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho mais disso, voltada para micro. Até aqui, o que eu estou querendo é esclarecer essas coisas que é de comum, tanto para outras terapias quanto para nós. Tá? Então, agora a gente vai passar pela integralidade do ser. Todas as medicinas do novo paradigma, elas têm a ideia de que o ser humano ele não é duas coisas diferentes, corpo e mente. Para eles, corpo e mente fazem parte de uma mesma unidade. Então, psique e matéria são aspectos diferentes de uma mesma coisa. Então, a gente passa a pensar em psicossomático. Quando a gente fala em psicossomático, a gente beira uma situação meio complicada, porque a gente pensa em psicossomático, algumas pessoas acham assim, psicossomático, isso daí não existe, então é coisa da cabeça, ou então pensa assim, é uma coisa que não, se é da cabeça, nem vou dar muita atenção. E os expoentes maiores, eu acho, da medicina do novo paradigma, que é a doutora Pert e o Dr. Oshman, eles pesquisaram e trouxeram informações importantes para dizer que isso não é verdade. Então a gente começa pelas ideias da doutora Cadence. A doutora Cadence Pert, ela desenvolveu ideias relacionadas ao que muitos já conhecem, devem conhecer aqui, que são as moléculas da emoção. Ela foi uma pesquisadora que descobriu os receptores de opioide no cérebro e ela trabalha falando sobre peptídeos. Ela fala pra gente, na obra dela, que a gente tem mais de um sistema nervoso, além daquele sistema nervoso cérebro-espinhal tradicional que a gente conhece, que é o sistema nervoso químico, que é o sistema nervoso mais básico, um sistema nervoso mais antigo. E ele é representado basicamente pelos ligandes, que na tradução em português fica ligadores, e os receptores. Bom, os ligandes, eles são representados por peptídeos e neurotransmissores. Os ligandes, na verdade, eles estão em maior quantidade, são responsáveis por 95% das transmissões nervosas no corpo. A gente poderia achar que eram os neurotransmissores, porque é o que a gente mais conhece. Mas hoje, depois da descoberta da doutora Cadence, eles estão vendo que não, que são os peptídeos que levam mais informações ao longo do corpo. E outra parte importante do sistema nervoso químico são os receptores. Esses receptores de membrana, que são moléculas sensíveis, que ficam ao longo da membrana celular, e eles são específicos para cada ligando. Quando a gente recebe um estímulo do meio ambiente, o corpo processa as informações tanto no sistema nervoso cérebro-espinhal quanto no sistema nervoso químico. Lembrando que no sistema nervoso químico vai ser em maior quantidade. E essa processação de informação, ela vai ao longo de todo o corpo e ela atravessa líquido cérebro-espinhal, fluidos, sangue. E ela vai mais ou menos da mesma maneira que os hormônios, o sistema endócrino. Quando a gente recebe, então, essa informação, a gente espera que os ligands vão encontrar os receptores. Mas como é que eles vão encontrar? Eles vão encontrar por ressonância. Então, o receptor vibra, o ligand também vibra, e por eles estarem vibrando na mesma frequência, eles se encontram e ele consegue encaixar no outro. Tá certo? Dentro dessa ideia, a gente tem um outro pesquisador, que foi Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta dele, que é o Dr. Eric Kendall. O Dr. Eric, ele descobriu, utilizando invertebrados, exatamente assim, mais ou menos o que a doutora Cadence fala. Então, ele via que vinha um estímulo, esse estímulo vinha um ligand, o ligand inundava o receptor, e a partir daí o Dr. Kendall vai além. Ele faz fosforilação. Lembra que eu falei que fosforilação é uma das coisas que
altera a transcrição da proteína lá no RNA. Então ele faz uma transcrição e aí essa transcrição vai dar uma resposta diferenciada. Então a emoção fica a cargo, então nós vamos falar agora que a emoção fica a cargo dos ligands, dos receptores e dessas fosforilações, dessas reações químicas. Quando a gente recebe então essa informação do meio ambiente e acontece esse monte de reações químicas, se eu estou num ambiente e eu recebo as informações, são mais de 400 milhões de informações. E o corpo, ele vai, dentro dessa quantidade de informações, ele vai ver qual que tem a qualidade maior e qual vai ser mais importante para ele. E dentro desse processamento, ele vai ver o que importa, que vai levar à consciência. O que não importa, que ele acha que não é importante naquele momento, ele vai manter guardado, dentro dessa ideia do Dr. Kenner. A partir daí, eles ainda haviam dúvidas. Porque como que a gente reage tão rápido e se as reações químicas são tão lentas? Agregando, então, outras informações, o Dr. James Ocean, ele veio com um conceito que veio trazer como se fosse a peça que faltava no quebra-cabeça. O Dr. Ocean, ele veio falar da matriz viva. A matriz viva, ela é representada pela matriz extracelular, pelo citoesqueleto da célula e pelo citoesqueleto nuclear. Essa matriz, ela é composta basicamente do quê? Fibras de colágeno, fibroblastos e água, muita água. Porque a fibra de colágeno é altamente hidrófila. Se eu tenho muita água numa matriz que está em todo o meu corpo, a gente vira um grande cristal, né? Sendo um grande cristal, a gente conduz eletricidade e vibração. Então a gente vibra. Então lembra que eu falei que os ligands vibravam? Então fica muito mais fácil para o corpo conduzir isso dentro do corpo, né? Fica muito mais fácil do organismo conduzir isso. Então quando eu recebo um estímulo, alguém me aperta, eu venho, alguém me aperta, eu dou um disparo elétrico, que é a minha propriedade pisoelétrica. Eu sou um grande cristal, eu sou um supercondutor. Todas as minhas células recebem uma resposta imediata. Então, se a minha matriz extracelular está no meu corpo todo, eu sou uma unidade. O que a minha célula do dedão sabe, a minha do cérebro sabe. Então, eu sou um grande cristal que conduz a eletricidade muito rápido. Então, se a gente fosse resumir toda essa primeira parte, o que a gente poderia falar? O que importa dentro da medicina do novo paradigma? Que é o que importa para a microfisioterapia? Informação, emoção e eletricidade. São as três palavras-chave para a gente entender acupuntura, microfisioterapia, cinésio, floral. São essas três coisas básicas. Então agora vamos passar para a fisioterapia, para a micro propriamente dita. A microfisioterapia, ela gira em torno dessas quatro palavras: autocura, cicatriz patológica, micropalpação e correção homeocausal.